Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. E a partir de agora, então, o nosso No Divan da 316, doutor Egnaldo Pinheiro já está aqui junto com a gente, diretamente, acredito eu, de Barra Mansa, não é isso, doutor? Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor Elber, me ouve bem? Ouço alto e claro, tranquilo, graças a Deus. Maravilha. Tudo em paz? Estou bem, estou em Barra Mansa ainda. Tá em Barra Mansa. Tá certo. E como é que tá o clima por aí? Chovendo muito, não? Não, 28 graus, um solzinho maravilhoso. Choveu só até o dia 11. Depois veio já melhorando um pouquinho. A previsão de chuva tem, né? Sim. Mas pro final do dia, se for acontecer. Mas até então tá tudo firme. A previsão é bem baixa, né? A porcentagem baixa de acontecer a chuva. Mas graças a Deus está tudo bem, um dia maravilhoso, Barra Mansa ali, né? Esse mês fez aniversário, né? Olha só. Até o pastor Luciano Garcia, que foi entrevistado aí, né? Da viagem missionária aí, né? Viagem dos estados aí, muito bom, né? Graças a Deus. E bom estar contigo aqui novamente, que maravilha. Maravilha. Muito bom, e o prazer é nosso. E mais uma vez a gente, em nome da equipe toda da Rede 316, agradece aí a tua disponibilidade por estar com a gente aí todas as quintas-feiras, abençoando esse povo de Deus que está plugado aqui na Rede 316. E falando nesse povo de Deus, você também pode participar aqui da nossa programação, mandando o teu alô, mandando a tua pergunta, o teu comentário e tal. E fique tranquilo que a gente não vai estar identificando ninguém, ok? A gente vai estar falando, o doutor Egnaldo vai estar falando aqui, a gente vai passar as perguntas para ele vai responder e ninguém vai ser identificado. Então você pode ficar bem tranquilo, bem à vontade também, porque você vai ter a tua dúvida, né, ou o comentário que você fez e tal, vai ser passado aqui para ele e sem a gente estar identificando as pessoas que estão participando aqui junto com a gente nesse período, no caso aqui no Divan da 316. Não é isso, doutor? Hoje vamos falar sobre... Hoje nós vamos continuar sobre o mês de outubro rosa, né? Sim. Semana passada falamos sobre a importância do cuidado com a saúde física e emocional, e hoje nós vamos continuar falando sobre investindo na vida apesar dos diagnósticos clínicos, né? Pensando um pouco sobre o impacto que o diagnóstico ele ocorre na vida de quem o recebe, né? Nós observamos que as pessoas elas vão fazer os seus exames, às vezes tem medo, nós vimos semana passada, alguns têm medo de fazer exames até mesmo por causa de um histórico familiar, ou de um amigo, alguma coisa que ele já tenha visto ou vivenciado, e aí fica meio temeroso de cuidar da sua saúde. Quando vai fazer, às vezes está muito já passado o tempo, né? Então a gente tem aproveitado esse tempo, esse mês, principalmente que fala sobre a prevenção do câncer de mama e de colo de útero, para que a mulher se cuide, mas não só a mulher, mas toda pessoa procure fazer a sua prevenção, né, os seus exames preventivos, poder estar cuidando da sua saúde e vivenciar. E aí, quando acontece de ter um diagnóstico, que é aquele medo, né? E o que vem a acontecer, o que a gente pode vivenciar, porque a realidade é que a vida continua. E aí, assim, com algumas mudanças. Então, o desafio nosso pensar hoje é investindo na vida apesar dos diagnósticos clínicos. E aos nossos ouvintes aí, um forte abraço, muito obrigado pela participação, né? Você que está aí conosco, e a nossa intenção é ajudá-lo, alertá-lo para que você possa olhar e viver bem, você possa cuidar da sua saúde e não ficar com o seu emocional baixo, entristecido, mas saber que de um dia de cada vez podemos viver e melhorar a nossa qualidade de vida. A nossa equipe aí da Rede 316 e a você, pastor Elber, um forte abraço, muito bom mesmo estar com vocês aqui. A minha igreja aqui, Barra Mansa, né, Terceira Igreja Batista Barra Mansa, um forte abraço aos irmãos que estão ligadinhos conosco
Então, um forte abraço aí, a irmã Selma, que sempre está presente, a irmã Kátia, que aparece também, manda notícia, meu primeiro vice-presidente, irmão Cláudio, né, que Deus esteja abençoando, e cada um dos irmãos aqui, nossos amigos, nossa ordem dos pastores, um forte abraço a todos aí. Vamos seguindo então, esse é o nosso No Divã da 316 e o nosso bate-papo hoje, vida que segue apesar dos diagnósticos, é mais ou menos isso aí, né, em resumo. E então assim, e como, doutor Aguinaldo, a primeira pergunta já que eu quero fazer, aliás, o que o senhor já falou, acho que já foi a introdução ou não? Ou o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa em cima desse assunto? Dessa introdução? Sim, foi uma breve introdução e eu quero deixar até uma dica aqui, porque a gente vai pesquisando. Então, tem um artigo de 2013, se eu não me engano, as autoras, né, que são psicólogas, mestre em psicologia, que é Gisele Vicelli Farinhas, Maria Isabel e Letícia Louvato. Elas fizeram uma pesquisa sobre o impacto psicológico do diagnóstico de câncer na família. Aí é um estudo de caso a partir da percepção do cuidador. Então, assim, muito bom o artigo e ajuda muito a poder pensar em tudo isso. E a ideia é justamente ver isso, esse impacto que acontece e como que a gente pode vivenciar, porque a vida, como nós falamos, a vida ela vai seguindo, né? Então precisamos investir na vida apesar de qualquer diagnóstico, seja ele um diagnóstico, porque todo diagnóstico, a intenção, né, quando o médico, quando ele pede para que você faça o exame, ele te dá aquela bateria de exame, ele lógico, a primeira coisa que acontece é que ele quer investigar para saber como tratar e dar uma melhor qualidade de vida. E aí a ansiedade de quem faz os exames, ela aumenta muito, né? Até chegar aquela outra consulta para poder saber o que está acontecendo, ver os resultados, é onde vem essa angústia. Então, nessa introdução é pensarmos que você, a pessoa que já está nos ouvindo, nossos amigos aí, ouvintes, se passou por algum momento desse ou tem passado, se quiser compartilhar conosco, vai acrescentar muito nesse tempo e não será identificado, pode ficar tranquilo. Maravilha. Doutor Aguinaldo, aí assim, como que a primeira pergunta que eu quero já fazer aqui para o senhor e como que a pessoa consegue se preparar para isso, meu irmão? Porque assim, como a gente já vem falando há tempo, na semana passada acho que a gente falou muito sobre isso e tal, a pessoa já está dentro de casa, já tem aí esse momento, né, dessa pandemia, muita gente com medo, se bem que agora já deu uma melhoradinha, né? Mas ainda tem aqueles que não saem, ou aqueles que o cara às vezes está sozinho dentro de um carro trancado, mas ele está lá com máscara e tá olhando para um lado e para o outro, ver se ele consegue enxergar o vírus e tal, e naquela paranoia maluca lá e tal. E então já tem esse povo que tá meio paranoico, tem aqueles que tem medo de pegar o vírus, né, e não sabe como reagir se caso descubra que tá com esse vírus e tal. E aí agora também, de repente, um diagnóstico de uma doença qualquer aí, como que a pessoa lida, como que ela consegue lidar com isso quando ela descobre esse diagnóstico? Porque assim, o tema hoje é vida que segue, mas assim, como que eu sigo a minha vida com esse negócio aqui na minha cacunda a partir de agora? Pois é, a primeira pergunta, quando você começou a falar, pastor, o pastor falou que como eu me preparo. É algo muito difícil poder dizer isso, porque toda pessoa que diz que está preparada, na realidade, em qualquer diagnóstico, porque o diagnóstico é uma avaliação, né? E quando passamos por avaliação, vivemos aquele momento de ansiedade, aquele momento de apreensão, angústia, e a tendência nossa, a tendência do ser humano não é pensar o melhor, né? Sempre pensa o negativo, sempre pensa aquilo que dificulta. E quando esses pensamentos eles surgem, precisamos cuidar deles, porque até então você está fazendo o exame, você não tem diagnóstico nenhum. Porém, conforme os exames preliminares, percebe-se que há alguma coisa ali e que vai ter uma notícia que pode ser desagradável, na maioria das vezes. E a realidade é como lidar com isso, que foi a sua pergunta.
E eu digo o seguinte, até que você tenha o resultado e todas as informações necessárias, geralmente você que pensa que está preparado, nunca está preparado. Porque até então a gente fica na expectativa de que não tem nada. Na expectativa de que, mesmo com ansiedade, a expectativa é que assim, pode acontecer, mas não vai acontecer. E no momento que você vivencia o resultado, e o resultado do diagnóstico declara que você está com o câncer ou uma outra enfermidade. Eu sou de um tempo, não sei o pastor, né? Nós somos novos, mas assim, teve uma época, hoje a informação é melhor, né? Mas tinha uma época, na minha mãe, por exemplo, ela só falava assim, aquela doença ruim, mas não podia nem falar o nome. A gente vivia, o pastor já passou por isso também? Já minha mãe também é do mesmo jeito, ela não fala o nome de jeito nenhum, ela só fala isso, aquela doença e tal, e eu fico doidinho, né? Eu falei, mas que doença, mãe? Qual é a doença? Aí ela, até que ela pega e fala, né? Ela fala, não, fulano pegou aquela doença. Eu falei, que doença? E ela arrocha ela aqui, ela não quer liberar de jeito nenhum, aí até que ela fala. Exato, então, e eu vivenciava justamente isso, assim, que doença era essa? Você já fica naquela angústia. Então, esse mito, essa forma de lidar com o resultado ou a doença, ele pode causar na pessoa o primeiro momento de negação, né? Porque o que acontece quando a pessoa tem um diagnóstico desse? Aquele exame que foi feito para poder cuidar da saúde, a pessoa às vezes se nega a fazer, e aí alguém de fora precisa estar ajudando para acompanhar esse momento, e o que acontece é que nesse negar, o tempo passa. E aí a pessoa, quando tem a notícia, tem o resultado, ela como que vai dar conta? Olha, é uma enxurrada de emoções, de sensações, de pensamentos, a ansiedade, porque quando tem o diagnóstico, a realidade é que a vida já começou a encurtar. A partir dali é o pensamento que se tem. É interessante que nesse período de pandemia, principalmente agora, graças a Deus, a gente tem visto que tem diminuído os casos, mas ainda estamos em pandemia, ainda precisamos nos cuidar, as pessoas precisam estar atentas. É tempo de voltar aos poucos, mas com todo o cuidado, que é uma realidade, mas quando se tinha o diagnóstico, quem teve e passou por isso, a realidade vem aquele medo, a ansiedade, principalmente quando ia para o hospital e ficava internado, porque muitos sabiam que o resultado era ruim, principalmente por causa das comorbidades. Então, olha, o cuidado é necessário, se proteger é necessário, mas se surgiu o diagnóstico, tem que se cuidar. E a família, todos que estão à volta, precisam dar conta de todos esses sentimentos, ainda que o medo se faz ali presente. Então, vem todos os pensamentos de morte, aquele que está de fora de perda, né? Toda aquela situação que vai envolvendo as emoções e precisa se dar conta que é necessário o cuidado e como vai se fazer isso. Então, é um passo de cada vez, e a importância é saber que agora eu estou vivo, agora eu estou aqui, eu estou tratando, e preciso agora saber como é que as minhas emoções vão lidar com isso, e eu vou precisar de ajuda. Ter consciência de que tem-se essa necessidade do cuidado, de ajuda e da busca nesse cuidado. Então, resumindo, trazendo depois de falar bastante, né, falando sobre o que você perguntou, eu vejo o seguinte, eu sempre digo que a pessoa diz que está preparado, mas é raro quando a pessoa realmente está preparada para aquele momento de receber um diagnóstico, e quando recebe, é uma enxurrada, é um balde frio que vem, várias coisas acontecem, vários sentimentos, que ela precisa de apoio. Então, é importante estarmos atentos, quem está à volta, como que vai se trabalhar isso daí. O senhor falou algo bem interessante aí, que é sobre a questão do apoio e quem está à volta. Normalmente também a família, pelo menos os mais próximos, né, quando de repente se depara com um diagnóstico assim dentro de alguém amado da família, costuma algumas pessoas da família sentir mais, não é? E às vezes também, né, fica num transtorno, vamos dizer assim, de angústia, com ansiedade, com excesso de tristeza e até mesmo a depressão, né? Como que as pessoas que convivem, doutor Ignaldo,
com, de repente, alguém diagnosticado assim com algo que não era esperado ou com algum tipo de situação, como que a família, né, deve se comportar, né? Porque se eu estou te fazendo essa pergunta também, porque é o seguinte, eu vejo muito que tem algumas coisas nas nossas vidas que é questão de decisão, né? Às vezes eu estou muito triste, mas eu posso decidir, pelo menos diminuir, eu acho, né? Essa tristeza, sair daquele campo de sofrimento, tentar sair um pouco daquele, né? daquela situação de sofrimento e tal. Então eu acredito que da mesma forma, né? Eu queria que o senhor falasse para nós o que os parentes, né? Vamos dizer assim, dessa pessoa tão amada que de repente recebeu um diagnóstico, como que essa parentela deve reagir? Todos, de certa forma, pastor Elber, acabam sendo afetados pelo que se passa ali, pela circunstância, pela resposta do que tem, as dificuldades que vão surgindo. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber, né? E é legal esse artigo que eu passei ali, depois eu vou deixar, ver se eu mando o link para o Romeu colocar aí, como o pessoal poder baixar, né? Porque o que acontece? Geralmente, tem várias situações que a gente precisa dar conta. A primeira é que, dependendo, hoje é bem divulgado, é trabalhado. Então, a primeira que a gente vai observar é que, dependendo como a pessoa vivencia no contexto familiar. Porque uma coisa igual nós falamos semana passada, quando o médico faz aquela anamnese para saber sobre o contexto familiar, se alguém da família já teve, se foi acometido de câncer ou de uma outra enfermidade, e faz aquela pesquisa, e ele já vai preparando para saber como que isso reage na família, questão física, questão diagnóstica, e também a questão emocional geralmente precisa-se de apoio. E o familiar, quando a gente percebe, uma das coisas dessa pesquisa que vai mostrar é que geralmente uma pessoa, estou repetindo bastante isso, né? Tem sempre uma pessoa que assume aquele papel de estar acompanhando, de estar cuidando, de estar à frente. E essa pessoa que está à frente, ela vai receber um impacto muito grande nas emoções. E a forma dela transmitir para os demais familiares também vai se trabalhar, vai afetar. E o que acontece geralmente, né? O que é o princípio? A pessoa vai lá, vai com um familiar, ele acompanhou, incentivou a fazer o exame, se a pessoa estava negando, dependendo do contexto familiar, porque tem muitas pessoas que já passaram por isso e o desfecho não foi muito bom pelo tempo que foi vivenciado. E quando esses sentimentos que vêm é justamente o que vai aparecer, as condições, se pensa nas condições financeiras, como é que vai ser o tratamento. Nós até falamos sobre isso na semana passada, sobre a questão do Sistema Único de Saúde, né? Como que se procura. Aqui na nossa região é bem trabalhado, o SUS investe bem, temos contextos que, mesmo que tenham algumas dificuldades, mas eles há um cuidado muito grande, né? E um apoio também que nós podemos encontrar. E o que se passa é justamente isso. A pessoa já vai vivenciar aquilo. O que vai acontecer? Como que vai ser? E esse que está à frente, aquele cuidador que foi eleito para ser o que vai acompanhar, né? Ele precisa de acompanhamento também. Não só a pessoa que recebeu o diagnóstico, principalmente se é um familiar bem próximo, e também a pessoa que está acompanhando, junto com todos. Então todos precisarão de cuidados, todos precisarão lidar com a situação, a família, é uma crise que gera na família, né? A gente observa, e nesta crise, quais são os suportes, as ferramentas, o que vai ser utilizado, como que vai ser trabalhado. Isso é muito importante, já delimitar, trabalhar, vivenciar tudo isso, porque não tem como você, depois de um diagnóstico, negar. Você agora vai ter que assumir. E muitos acabam se afastando, né, por causa do como já foi vivenciado isso. E sempre tem que vai, seja a filha, o filho, alguém que vai assumir. Normalmente, né,
A gente percebe que a mulher, ela acaba assumindo mais. Se tem uma filha, geralmente ela que assume, que se for mais próxima, assume todo esse compromisso e vai se ajustar agora como vivenciar. E o suporte, ele é fundamental. A gente chama de heterossuporte, um suporte externo, um psicólogo, para que possa trabalhar, conversar com a pessoa que recebeu o diagnóstico, como que ela está vivenciando, o que ela já vivenciou, conversar com o familiar, com esse que está à frente, e ele também vai precisar de cuidado, porque sobrecarrega. Imagina você com uma pessoa que você está acompanhando naqueles primeiros momentos, se for uma pessoa que precisa de passar por cirurgia no primeiro momento e depois todo o acompanhamento, aquela pessoa que acompanhou no exame, esteve ouvindo o resultado com o médico, trabalhou tudo ali e vai encaminhar na área da oncologia e vai trazer a notícia, ela acaba sendo aquele intermediário, praticamente aquele intérprete, né? Que ele vivencia a emoção, vê a emoção do outro e aí tem que passar para os demais e ainda muitas vezes tem que fortalecer aqueles que ficam abatidos porque já teve uma experiência ou já viu alguma experiência desagradável. Não é algo simples, precisa sim de ajuda, porque a pessoa vai precisar colocar isso para fora, vai precisar falar do que está ali dentro, quais são os seus medos, né? Quais são as preocupações. São vários tipos de medo, né? É o medo desde o momento da questão da perda, que você fica ali presente, é aquele fantasma que vai caminhar, né? E também a questão que vai se pensar de onde vai tirar recursos, o que vai se fazer, como que vai trabalhar, tudo isso daí. E quando nós vemos muitos casos, na maioria dos casos, quando o diagnóstico ele é precoce, ele vem com antecedência, ele consegue detectar no momento inicial, o desfecho é muito diferente, o desfecho é favorável, porém, os sentimentos, os pensamentos são os mesmos, né? A gente vê que cada um vai lidar com os seus medos, com as suas dificuldades e até o falar, muitas vezes, gera uma dor muito grande. Então ela vai precisar, muitas vezes não consegue falar ali no meio familiar, mas vai ter que falar, procurar um jeito desse cuidado, de estar trabalhando tudo isso daí, pastor. Muito bem, a gente é um tema até meio que pesado, né? Angustiante, até quando você começa a falar sobre essas possibilidades e tal, que vem acontecendo a cada dia e ninguém está isento disso, né? Mas também, por outro lado, a gente tem que dar glória a Deus, porque assim, a ciência está muito avançada, né? E nem sempre um diagnóstico de qualquer doença hoje, né, a não ser que seja uma doença muitíssimo rara, né, que aí, né, mas o Senhor, ele, claro, agora espiritualmente falando, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, nós sabemos que a ciência hoje ela está muito avançada, né? Então não significa que a pessoa recebeu um diagnóstico aí, né, pesado e tal, é o fim da linha, é o fim da história e tal. Não, né? Primeiro eu acho que a melhor forma de a gente tentar fazer alguma coisa, e de novo espiritualizando aqui o negócio, é praticar Romanos 12:12. Estava lembrando agora aqui, né? Então assim, se alegrar na esperança, ter paciência na tribulação, né? E continuar em oração. Né? Então assim, eu acho que a gente tem que ter essa esperança, né? O paciente em si tem que buscar isso, eu acredito, né, doutor Ignaldo? Até porque eu acho que quimicamente, se o paciente se entregar, isso faz mal, né? A família da mesma forma, porque aí pode vir a agravar a questão dos sentimentos, na questão no tocante à depressão, né? O filho, a esposa, a mãe, né? Esses que são ligados diretamente com este paciente, né? Então assim, eu acho que tem sim que buscar recursos e buscar dentro de você forças para acreditar que enquanto houver vida, há esperança, não é isso, doutor Ignaldo? Exato, pastor. É interessante porque esse artigo que eu citei ele vai mostrar, e as pesquisadoras, né,
as psicólogas que fizeram essa pesquisa dentro de um hospital de oncologia, acompanhou essa família, eles citaram o seguinte: fator positivo que ajudou em toda a família, principalmente a pessoa que estava em tratamento, foi dois fatores. Primeiro, elas vão citar que foi o acompanhamento psicológico, que elas puderam conversar, que no caso ali o hospital tinha o psicólogo hospitalar e depois encaminhou para, quando saiu depois da cirurgia, para que procurasse psicólogos, e foram trabalhados ali a pessoa e a pessoa que teve o diagnóstico e fez a cirurgia, como também a cuidadora. E eles citaram justamente que nessa crise, o que aconteceu? Fatores positivos. Primeiro, acompanhamento psicológico. Segundo, ela cita assim, a espiritualidade. No caso deles, tiveram a visita do pastor, a oração, aquela busca. Então, a espiritualidade. Essas duas ferramentas foram fundamentais para auxiliar em todo o contexto familiar. Auxiliou desde a pessoa que passou pela cirurgia, que está em tratamento, teve tratamento, até a cuidadora principal, que estava de frente ali, que se reorganizou a vida dela, e também os familiares. Porque, pastor Elber, o que acontece? Quando você vivencia um momento desse, e justamente a gente, como você disse, é um tema pesado, as pessoas não gostam de falar por causa do que já vivenciaram, ou vivenciou, ou viu alguém passar por esse desfecho. Então, fica numa situação um tanto quanto difícil, né? E aí fica essa questão, aquela parte ruim, como que vai vivenciar? E a gente observa o seguinte: se a pessoa passou já na família uma situação dessa, e a situação e o contexto, o desfecho não foi tão favorável, tendencialmente a pessoa vai se colocar naquela condição desfavorável, falar, agora é minha vez e acabou. E quando você falou sobre isso, procurar, Romanos 12:12, investir nessa questão de observar e ver que há esperança, trabalhar isso nesse momento de crise, acompanhamento psicoterápico, acompanhamento com o psicólogo, e a religiosidade da pessoa, ou a espiritualidade, vai ajudar, porque ela vai ter como expressar e olhar a vida num ângulo diferente. Tudo muda, e a gente observa isso, e muda o contexto familiar, muda com aqueles que estão próximos. Então, a gente começa trabalhando a realidade de não negar o que está vivenciando ali, não tentar mascarar, não tentar fugir do cuidado, porque é uma vida que está sendo trabalhada. O cuidador ou o familiar que tomou conta, se deu conta disso que está acontecendo, está ali pronto, é pesado, não vou falar, e aí no estudo mesmo mostra que não é algo simples, porque há uma sobrecarga, porque o cuidador vai perceber a emoção do seu ente querido, vai perceber a situação ali, vai olhar o recurso dele, o recurso do próprio cuidador, o recurso dos familiares, e tudo isso vai sendo mudado. E nesta crise, o que precisa buscar é o investimento na vida. E esse investimento na vida vai para além do que somente falar uma palavra positiva, de tentar animar ao outro, porque há momentos que a emoção vai lá embaixo, a autoestima vai lá embaixo. E quem passa por uma cirurgia, por exemplo, na questão que tem que fazer uma cirurgia, vai vivenciar várias questões da vida, e o cuidador principal vai estar acompanhando, e ele vai estar olhando o outro, vai passar para os demais familiares. Muitos não vão querer falar sobre isso, vão se esconder, vão evitar de falar por causa da dor que está se sentindo. E é bom que se trabalhe, porque vai esconder, vai olhar o outro, olha, eu estou aqui com você, nós estamos caminhando junto, está difícil para todos, mas nós vamos ver, aquele que está vivendo a situação, eu posso me aproximar do sentimento dele. Eu não vou dizer que eu tenho o mesmo sentimento que ele, eu entendo o seu sentimento, eu não sei, eu não vou conseguir entender, mas eu posso te ouvir.
eu estou aqui, a gente vai caminhar junto. A gente vai trabalhar sobre isso daí. O que a gente pode fazer? Qual o passo de cada vez? É o acompanhamento médico, é a orientação que os oncologistas, a equipe médica vai dar. Se o hospital tem o acompanhamento psicológico naquele período, né, vai observar. Inclusive tem hospitais que têm capelães também hospitalares, vão auxiliar, firmar, unir a família, porque uma crise ela leva a pessoa a se unir. E isso é importante. E um vai sendo apoio para o outro e vai trabalhar sobre isso. E fundamental, por que o acompanhamento psicológico? Porque a pessoa precisa de um espaço em que ela precisa extravasar e falar o que está ali dentro. Talvez ela não vá conseguir falar com os familiares e nem tampouco com a pessoa que está vivenciando, porque ela também precisa falar do que ela está vivendo ali. Então toda essa rede de acompanhamento, ela é fundamental. E isso vai levando a pessoa a mudar o foco da visão dela e saber, é possível, a gente pode viver o melhor agora, vamos aproveitando agora e melhorando a cada dia. E quando esse humor vai melhorando, com certeza, o organismo vai respondendo positivamente para a melhora, para aquilo que ela pode vivenciar a cada dia, de acordo com o seu contexto familiar, social, com cada um ali naquele momento, pastor. Doutor Aguinaldo, eu queria saber o seguinte, o que é que uma pessoa, por exemplo, que já tem como é que eu posso dizer, uma facilidade, né, vamos dizer assim, o que eu quero dizer é o seguinte, um hipocondríaco, né, o cara já tem aquela mania de doença, aí ele está sempre ali achando que ele tem uma situação de enfermidade e está sempre ali procurando. Quando tem essas campanhas, então ele é o primeiro da fila, né? Tá lá no Outubro Rosa, Setembro Amarelo e por aí vai. Quando a pessoa ela já tem essa tendência, né? E muitas vezes tem duas vertentes, né? Ou duas máximas aí, né? Para um lado ou para o outro. Ou ela quer ir muito logo fazer o exame para saber se tem lá algum probleminha, né, e tal, ou às vezes morre de medo, porém fica apavorada, né, porque não fez o exame, mas sempre achando que tem um trem dentro do corpo, né, e tal. Como que esta pessoa, né, deve fazer, o que o senhor orienta, né? Assim, não sei se o senhor está entendendo a minha pergunta, mas o que o senhor orienta, vamos dizer assim, a essas pessoas que têm mania já de doença, né? E como é que elas devem reagir, vamos dizer assim, nesses momentos, principalmente dessas campanhas, as pessoas são griladas, né? Elas são já meia boladas já e tal, como diz os cariocas aí, e de repente já chegou o momento de fazer, né, a tal consulta ou tal exame e tal, e elas têm medo. Tem medo e tem os dois extremos que eu falei. Vamos lá. Vamos para o extremo de que a pessoa está querendo o tempo todo fazer exame. Peraí, ela tem recursos para fazer, ela tem a paciência. Se isso está causando algum sofrimento, ela precisa conversar sobre isso, precisa de ajuda, né? Aquele que está do lado, se percebeu, principalmente o familiar é o que vai perceber logo, né? Às vezes a gente fala assim, isso é questão dela, coisa dela, mas assim, tem a campanha, quer fazer, já se tem o programa normal dos exames. Eu falando aqui em termos do Sul Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, estou bem mais afastado da capital, né? Então vou colocar aqui no Sul Fluminense, em Barra Mansa, as pessoas que já têm, mesmo com toda a demora, mas o programa de saúde da família, os postos de saúde já tem uma sequência para esse atendimento. Quando eles mesmos vão percebendo que a pessoa está vivendo um momento de ansiedade, o clínico já vai mandar procurar uma orientação psicológica, uma terapia, procurar conversar sobre isso para cuidar, né, dessa grande ansiedade que está vivenciando. Então ela precisa estar dando conta e perceber que a vida não gira em torno da doença, né? E se dar conta disso. E muitas vezes ela vai precisar de alguém de fora. E cada pessoa tem um contexto, e aí a gente tem que avaliar muito em todos esses o contexto familiar, como ela lida com a vida, quais foram as dificuldades que
passaram, quando que ela começou a tomar essas decisões, e ela falando sobre isso, se ela busca um auxílio, se ela começa a poder falar sobre isso, sem ser criticada, sem ser julgada, e por isso a gente cita a questão do acompanhamento psicológico, para poder dar conta disso daí, ela vai conseguir falar e se ouvir e ter um retorno disso e poder vivenciar, olha, isso aqui eu estou exagerando, eu posso mudar um pouco isso aqui, eu posso aguardar mais 2 dias para fazer o exame, não preciso fazer logo no primeiro dia, né? Eu posso aproveitar esse momento e o cuidado, então ela vai ver a importância que ela tem que dar ao cuidado da saúde física, mas também da saúde emocional, daquilo que está trazendo sofrimento precisa ser aliviado. Por que tem que ficar sofrendo o dia todo? Por que precisa ficar imaginando que há algo ruim, né? E o que você tem nesse momento? Geralmente a gente pergunta isso para a pessoa, né? O que você tem agora? O que está acontecendo com você agora, né? Tem alguma coisa aí que está, qual é a angústia, o que está vivenciando, e você poder falar sobre isso. Porque muitas vezes você não vai conseguir, a pessoa que vive e vivencia isso, ou ela escuta a crítica dos de fora da família ou dos de dentro da família. E essas críticas, às vezes a forma de falar, às vezes vai e ofende, entristece, e a pessoa acaba vivendo um momento de angústia e sofrimento, depressão, ansiedade. Tem aqueles que vão fazer o exame, estão preocupados, fazem o exame e aí no final não encontra nada, e aí tem a outra decepção, e a gente conversa sobre isso, mas o que você queria? O que você está pensando daqui a tanto tempo? Quanto tempo você vivencia? Porque a primeira coisa que vai vivenciar diante de alguns tipos de diagnóstico é a brevidade da vida. Acabou meu tempo. Dr. Eginaldo Pinheiro, toda quinta-feira nós temos aqui o nosso No Divã da 316, e o tema de hoje que estamos conversando aqui um pouco é sobre, apesar do diagnóstico, vida que segue, né? E aí como que você deve fazer para tocar a tua vida, meu irmão, você, a tua família, a tua casa, ou a família que de repente tem alguém aí que recebeu um diagnóstico inesperado, né? Como que ela deve se comportar para poder lidar com esta situação. Não é isso, doutor Eginaldo? E doutor Eginaldo, aí assim, então a gente falou um pouco aqui sobre a questão do hipocondríaco, né? Que tem essa mania de doença. Mas por outro lado também tem aquela pessoa também que já é por natureza muito fechada, né? Então é aquela pessoa que a gente inclusive até tocou no assunto na semana passada, é aquela pessoa que assim a opinião dos que o cercam é difícil, vamos dizer assim, atingir esta pessoa, né? Então de repente ela tá ali com algum sintoma de alguma coisa, né? Mas ela não quer ir justamente porque tem, no fundo, o medo de receber um diagnóstico e ela não saber como lidar com essa situação. O que a família deve fazer para poder entrar, né? E intervir numa situação dessa? Então, esse artigo ele fala muito bem sobre isso, eu gostei muito, porque ele vai mostrando também justamente o que a gente vai conversando aqui. A família, a pessoa, dependendo do que foi a vida dela, o contexto familiar, ela pode ter a tendência do negar, né? Dizer que está fazendo uma coisa, mas não está fazendo, dizer que está se cuidando, mas não está se cuidando, e aí ela vai precisar então tomar conta, dar-se conta do que ela está vivenciando. O familiar, por sua vez, é aquele que está próximo, está ali olhando, está ajudando, não vai sem nenhum julgamento, muito pelo contrário, ele também está vivenciando os medos dele, o medo do seu familiar ali, do seu pai, mãe, irmão, quem estiver passando pela circunstância ali, pela situação. E isso é uma dor muito grande, é um sofrimento que a ansiedade vai trazendo esse sofrimento para perto. E o que ele precisa fazer é estar auxiliando no acompanhamento, no ajudar, não negar que ele está vivenciando as suas dores ali, pode procurar a sua ajuda, mas ir com a pessoa ali, para aquele que está negando, que não está querendo e vivenciar isso,
está ali, olha, eu estou aqui com você, nós precisamos cuidar da saúde. Nós queremos fazer planos de viagens, de outras coisas que vamos fazer. É igual agora, estamos vendo, a vida está voltando ao normal, né? No normal diferente, mas está voltando. E o povo precisa se cuidar. Já estão se relaxando muito, mas tem que se cuidar. E a pessoa que vai trabalhando isso, ela vai procurar grupos de apoio. Estar vendo, trabalhar as estratégias para o enfrentamento de toda essa circunstância, como que vai lidar em relação a essa crise que está surgindo agora. Porque quando a gente fala de crise, a gente acha que é só aquela crise de uma violência, de uma briga, mas quando você tem um diagnóstico em que você precisa trabalhar isso, né, a vida, como nós falamos, precisamos viver, precisamos ver como vamos passar nesse momento de crise e lançar mão de todo o apoio, de toda ajuda que é possível e de toda a orientação. Muitas coisas acontecem, às vezes a gente perde por falta de orientação. E quando você consegue ampliar essa rede de contato, essa rede de perguntas, né, de poder buscar a resposta na fonte correta, na fonte de orientação com os médicos ali, você chegou à primeira coisa. Chegou com o médico, vai conversar. Vai ouvir o diagnóstico, vai ouvir quais são os passo a passos que precisam ser dados e checar com o outro como que ele está e checar com você mesmo. Sobrecarregou? Não deu? Peça ajuda. Diga, olha, nem que seja na rede pública ou particular, a questão de apoio que a gente vai falar assim, que é o social, é procurar conversar no caminho certo, procurar o lugar certo. Porque não é só aquela palavra assim, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Mas o vai dar tudo certo, a pessoa está vivenciando ali, assim, vai dar tudo certo, mas é comigo, eu estou vendo a minha situação não está boa. E é o cuidado que precisa trabalhar. Então, quais são as estratégias? É sentar com a família, dar-se conta, olhar tudo isso e falar quais são as estratégias. Chegou o momento que eu me sobrecarreguei, gente, eu preciso de ajuda. E os próprios familiares, aqueles que estão próximos, vão chegar e falar, olha, você está precisando, você está sobrecarregado, você está tenso, o que está acontecendo ali? Vamos procurar uma ajuda. A tendência, muitas vezes, é tentar negar isso, como você mesmo disse. Tem pessoas que se negam e não querem dar o passo à frente, porque para ela já acabou ali. E é uma das coisas que a gente vai observando e precisa se dar conta também, é o risco da pessoa atentar contra a própria vida por causa de achar que não tem mais chance, que não vai dar mais jeito. Porque com o outro aconteceu isso, com o familiar aconteceu e o resultado não deu, então vamos antecipar isso daí. Não, não é assim não. Muito pelo contrário. Vamos procurar ajuda? Vamos trabalhar? Vamos investir na vida espiritual, como também poder pegar apoio e trabalhar. E eu geralmente falo, quando encontro com alguém no setting terapêutico, eu sempre vou falar, olha, embora, igual eu seja pastor, e todas as pessoas vão saber que eu sou ali o psicólogo. Se você tem o seu pastor, tem aquele que vai te ajudar espiritualmente, olha, você vai conversar comigo aqui, eu vou trabalhar as suas emoções, a gente vai trabalhar junto, mas vá conversar com o outro também, cuida também do seu dia a dia e olha, para fora. Olha que interessante, a gente começa conversando aqui, você sempre me faz a pergunta, como que está Barra Mansa, como que está o dia? E olha que maravilha você poder falar, o dia hoje, ele está ensolarado, está um dia lindo. Ou amanhã eu falo assim, olha, o dia hoje está bonito, mas está chuvoso, está frio, bom para poder descansar, mas a gente tem que sair para trabalhar. Então, olha como que a vida tem o seu sentido. E a gente tem que buscar esse sentido da vida, o agora. O que vai acontecer depois, a Bíblia mesmo vai dizer, basta cada dia o seu próprio mal. Então nós precisamos aprender isso por causa da nossa ansiedade, pastor. Muito bem. Aí, doutor Aguinaldo, o senhor estava falando aí, eu estava pensando aqui em uma outra situação. Talvez, inclusive, pode ter até ouvintes nossos aí que acha que tem sintomas de alguma coisa, e tem medo de ir atrás. Ele acha que tem um sintoma, a família não sabe, ninguém sabe, só ele, Tá ele cá com os botões ali. Às vezes percebeu o nódulo, percebeu percebeu alguma coisa no corpo, alguma coisa de anormal, mas ela tá ali introspectiva na dela, não comenta com ninguém, e de repente caiu agora aqui e tá até nos ouvindo.
vamos, né, acreditar que tem alguém desta forma hoje aqui nos ouvindo e tal, e não é por acidente, se isso estiver acontecendo, né? Aí o que o senhor diz para esta pessoa, né, que está aí com medo de ir atrás de saber o que ela tem? O que dizer, né? Que ela vá ao médico e procure tirar essa dúvida que está na sua cabeça. Não tem jeito. Porque às vezes a pessoa tem, principalmente a mulher, que vai fazendo o autoexame e ela percebe alguma coisa que está diferente e a divulgação, né? Hoje falar sobre isso já está muito mais prático do que antes, muito mais aberto do que antes. Então fica difícil falar. Eu sei que é muito difícil você falar com o outro algo tão particular, mas se você percebe que há alguma coisa que está incomodando ou surgiu ali, vá ao médico, tira as dúvidas. É melhor passar por aquele momento mesmo com toda a ansiedade e tirar as dúvidas e de repente não ser nada, né, ou ter um tratamento que você possa cuidar o mais rápido possível, do que deixar passar por muito tempo e depois sofrer consequências piores, não só você, mas todos que estão à sua volta. Essa é uma realidade. Todos nós precisamos estar atentos em relação a isso. Surgiu alguma coisa diferente, você vai lidar com as suas emoções, com os seus medos, com os seus fantasmas. Geralmente a pessoa não quer ir, mas fica perguntando para os outros, pega alguma ideia e fala alguma coisa. A melhor forma é ser proativo. Percebeu? Se cuidou, vai lá, vê todos os meios necessários. Se tiver com dificuldade, abra para alguém mais próximo, seja um familiar ou alguém que possa te acompanhar, que seja de confiança, que vá com você e vai te ajudar nesses momentos para poder passar por esse tempo difícil, que a princípio está somente na fantasia, né? Está dentro das suas emoções. Pode se confirmar ou pode não confirmar. O importante é você saber qual é o passo que você vai dar a cada dia, qual o momento a cada dia, porque eu posso viver o melhor de hoje e posso também me negar de viver e ficar pensando no futuro, no que vai ser, e eu vou perdendo o dia de hoje, vou perdendo as oportunidades, e aí eu que vou sofrer mais tarde. Então, se você que está nos ouvindo, você mulher que ainda não fez o seu exame e está com medo de fazer, vai e faça, procure. Não é fácil. Você pode muito bem pensar assim, mas ele está falando lá do outro lado, não me conhece, não sabe quem eu sou, o que acontece. Olha, vença os seus medos, vença os seus fantasmas, peça ajuda e viva melhor a cada dia. Porque a sua dor, eu sei que é você que vai sentir, mas você pode falar dela. Então procure ajuda para poder falar dela e ressignificar a sua história, dar um sentido melhor, um sentido mais leve e possível para a sua história a cada dia e também para os seus familiares. Muito bem, doutor Ignaldo. Então é isso. Eu acho que no contexto geral, né, a pessoa tem que se levantar, né? Isso vale para tudo e para todos, né? Tem que se levantar e ir atrás para tentar resolver, enfrentar, como o senhor muito bem falou aí, né? Enfrentar os seus medos, enfrentar as suas dificuldades e ir bater de frente, né? Não adianta você ficar ali esperando, né? Como dizia lá o maluquinho, com a boca, como é que é? Sentado no apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não dá. Não dá, né? Eu acho que tem que se levantar. Primeiro, acima de tudo, temos um Deus, né? Acima de tudo, temos um Deus. Segundo, tem a ciência, que você pode correr atrás e brigar e não deixar nenhum diagnóstico te empurrar para uma depressão. A gente, inclusive, ouve muito, né, doutor Ignaldo, assim, pessoas que de repente receberam um diagnóstico e às vezes elas estavam de boa, tranquilas e tal, e, né, saudáveis ali aparentemente e tal, aí de repente recebeu um diagnóstico e, sei lá, coisa de poucos dias a pessoa vem a falecer. Aí quando você vai conversar, poxa, ela entrou numa depressão
tão terrível, ela aceitou de uma forma tão assim violenta, né, a enfermidade veio de uma forma tão violenta e ela ficou tão inexpressiva e tal, não sei o quê, e muitas vezes é isso, né, a pessoa não reagiu, né? A gente tem um caso aí de uma cantora gospel que ela é um exemplo, assim, né, para todo mundo que está hoje, para todos os nossos contemporâneos, vamos dizer assim, ela é um exemplo vivo, né? Recebeu um diagnóstico de câncer, os médicos deram 2 meses de vida, isso já tem 4 anos, eu acho, ou mais, que ela está com esse diagnóstico, e meu irmão, e vira e mexe, ela perdeu muito peso, né? Tá bem magrinha e tal, não sei o que, o cabelinho já teve várias situações de radioterapia, sei lá, outros tipos de tratamentos e tal, e enfim, mas às vezes a gente abre o Instagram desta cantora e ela tá ali, olha, amanhã eu vou estar não sei aonde e tal, Deus vai falar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. A mulher entusiasmada de bem com a vida e os médicos tudo doido, porque era para ela ter morrido já há 4 anos atrás e tá aí, né? Eu acho que reagindo. Claro, a gente sabe que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, mas é aquilo que eu falei, devemos sim nos alegrar na esperança, né? Ter paciência na tribulação. Vai acontecer, não estou falando aqui de doença, mas assim, a gente está aqui, de repente acontece uma situação inesperada, então você tem que tentar ali juntar os cacos, se não der para colar, vamos tentar administrar e ver o que dá para acontecer, não é, doutor Aguinaldo? É justamente isso, Elber, e a gente precisa estar atento porque o dia de hoje ele é um presente de Deus, né? Exatamente. E você pode vivenciar da melhor forma possível esse dia, com todas as limitações, os recursos, independente de recursos financeiros, de local melhor ou pior, é você que está ali e vai trabalhar o seu dia a dia, vai vivenciar isso. Nós temos exemplo aqui na região, né, depois eu falo com ele, né, um pastor que teve um diagnóstico assim, de um câncer raro, e com todas as igrejas orando, todo o trabalho, todo o sistema de saúde cuidando. Hoje o prazo que ele tinha era mínimo. Hoje ele está bem, está pastoreando, está cuidando. A gente é um grande amigo nosso, está ali trabalhando e mantendo o cuidado dele. E ele vai falando assim: olha, o Senhor me deu mais um prazo de vida, então vamos viver bem esse tempo. E a alegria dele sempre a mesma, né? E uma das coisas que me chamava muita atenção quando visitando ele no hospital, ele, né, confortando a gente, falando justamente aquilo que, conforme Jó, ele falou assim: olha, Deus deu, é Deus quem vai cuidar, é Deus quem vai trabalhar, usando os médicos, usando cada um. Foi uma troca de médico, acharam, foi para um outro estado, foi para Juiz de Fora, fez, Deus preparou tudo ali, ele fez os exames, fez o transplante que precisava fazer. E olha, tá aí bem, tá andando, ele estava acamado, hoje ele está bem, está andando, está pastoreando, cuidando, e a gente vê essa alegria. Então, ele precisou passar por esse enfrentamento, a família, e nós, junto com eles, que tomamos ciência, junto com ele, com a família, fomos aqueles que estivemos juntos, próximos, orando, aqueles uns mais próximos, outros mais distantes, mais uma rede que junto ali, cuidando. Então, cada pessoa que passa, ela vai passar de uma certa forma, e ela precisa, né, dar conta em relação a como vai vivenciar, o que precisa fazer. Tem pessoas que elas, como você mesmo disse agora, que passaram por um diagnóstico, ouviram, né, passaram na família, viram a situação e o desfecho não foi tão agradável, foi triste, foi trágico, e a pessoa acaba se colocando naquela condição de que o mesmo vai acontecer. E começa a se negar em querer cuidar, querer buscar ajuda, querer ir ao médico, querer trabalhar. E a gente vai conversar sobre justamente isso. Olha, tá aqui, ó. Você recebeu esse diagnóstico, vamos trabalhar agora como? Já aconteceu na família, o que você pensou? É diferente. Esse artigo que eu estou citando hoje aqui, nós vamos continuar falando sobre ele vai mostrar justamente que a vida dessa pessoa mudou quando passou pelo enfrentamento, e não só a dela, mas de toda a família
porque aquele ciclo começou a ser interrompido ali. Ou seja, a pessoa não queria se tratar porque foi trágico na família, ela se colocou na mesma condição, aconteceu com o meu irmão, o meu pai, alguém da família, e vai acontecer comigo. E os familiares dela, filho, tudo, começaram a trabalhar diferente. Hoje se trata, mudou a história, a vida seguindo, né? Continua aquele tratamento? Continua de 6 em 6 meses, precisa ir lá visitar o oncologista, fazer aquela bateria de exame? Vai sim, mas a vida mudou, já ficou mais leve, já se aproximou, porque a família se aproximou, né? E geralmente numa crise, o que acontece é isso, a rede vai se estreitando as malhas, né? As pessoas se aproximam e aproveitar esses momentos. Nós não sabemos, pode dar 20 anos a mais, né? O médico pode dar um diagnóstico como você acabou de falar, 2 anos, né? E passou já, olha, vamos trabalhar o que podemos fazer agora e viver melhor. Quais são os recursos? O que eu preciso fazer? Como que nós vamos trabalhar? Porque o cuidador, ele é sobrecarregado também. E ele precisa de ajuda. E aqueles que estão próximos precisam também apoiar. Então todo cuidador precisa de ser cuidado. Precisa de uma ajuda. E aqui no caso foi usado a psicoterapia, o psicólogo ali, e também a espiritualidade ou o espiritual, o acompanhamento do pastor. Então são fundamentais a gente se preocupar, perceber que esse momento ele pode ser passado de uma forma diferente. E a história, não só da pessoa, mas de toda a família, pode ser mudada também e ficar mais leve a cada momento. Mas continua assim, aqueles momentos de baixa autoestima, aqueles momentos de ansiedade, uma depressão pode acontecer, porque geralmente a gente vê acontecendo isso. Então, como que vai ficar deixando aquilo sobrecarregar, o peso, o fardo ficar maior? Não, procure ajuda, invista nessa ajuda, vai acompanhar também com o outro, que possa conversar sobre o que está vivenciando ali. É claro, por isso que a gente está falando sobre ajuda, porque ninguém vai ficar conversando com todo mundo que passou. Porque quem passa, e nesse tempo que nós vemos, passa por uma retirada da mama, por exemplo, a autoestima vai abaixar, porque ela vai se sentir mutilada. E aí o que pode fazer? E olha, quando a gente começa a observar, a pesquisar, quantas pessoas que, ao terem passado por isso, hoje trabalha aliviando a dor das pessoas. Olha que rede maravilhosa de cuidado. Tem pessoas que nós vemos as campanhas que doam cabelo, deixam o cabelo crescer, crianças que vão e cortam o cabelo para fazer perucas para as pessoas que estão vivendo esse momento, para crianças, adultos, né, para as mulheres. Tem aqueles que criaram formas de fazer as próteses. Então há um cuidado, há o desejo de que o outro viva bem. E a pessoa precisa perceber isso. Olha, tem pessoas que querem que eu viva bem, e eu quero também vencer por isso e poder ser apoio para outra pessoa que está necessitando também, porque você não só passa, mas você pode, com a sua experiência, ajudar outras pessoas a viverem uma forma melhor. E então essa fica a dica, né? A gente poder trabalhar, mas tudo isso passa por uma sequência de auxílio. A pessoa precisa entender a situação que está vivendo e falar, olha, eu estou precisando de ajuda, me socorre aqui. Vamos procurar as formas. E os psicólogos ali hospitalares, capelães, eles vão orientar, vão dar a dica, vão aproveitar esse momento para dar o suporte necessário ao outro, Elber. Muito bem. Doutor Aguinaldo, chegamos então aqui ao nosso fim do nosso bate-papo, né? Aqui já no meu digital aqui 11:11 e o tempo voou. E então assim, a gente quer mais uma vez agradecer aí a todos os nossos ouvintes que estão plugados aqui na Rede 316, ouvindo no Divã da 316. Tenho certeza que muitos foram bastante orientados, né? E claro, a nossa intenção sempre é estar abençoando aos nossos ouvintes. Eu queria que o senhor, não sei se o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o tema, sobre o assunto de hoje. Se tiver, fique à vontade, e também as suas considerações finais.
sobre o tema de hoje é pensar justamente sobre como você está. Você que está ouvindo, você que está aqui conosco, presente, talvez tenha passado ou esteja passando por esse momento e esse assunto é muito pesado, como foi dito no começo, parece que traz uma angústia. Converse sobre isso, fale sobre isso, converse na família. Tem aqueles que talvez não vão dar a atenção devida, então procure um auxílio, poder falar sobre isso e olhar para o horizonte, projetar, fazer programa sobre, fazer projeto de vida, né? Projeto em que você gostaria daqui a curto, médio e longo prazo, do que você gostaria de estar vivenciando, porque, como nós falamos, isso é investir na vida. E o investir na vida vai passar pelo cuidado que você está precisando neste momento. O diagnóstico está ali, né? Não fique presa a ele, mas que se cuide a cada instante para poder melhorar, para poder vivenciar de maneira alegre e feliz, né? E aí, semana que vem, nós vamos continuar trabalhando sobre esse assunto, agora sobre quais as atitudes, né? Atitudes que ajudam no cuidado daquele que sofre com a enfermidade. Então, aí já entra aquele que está de fora, né? Muito mais o que está de fora. Já falamos um pouco hoje, mas vamos continuar falando sobre o que você que está lidando com isso, né? Como que você vai vivenciar, quais são as atitudes que vão ajudar tanto a você quanto aquele que está sofrendo com a enfermidade, você poder ajudar, que é sempre a pergunta que o Elber me faz aí, então a gente vai explorar um pouco mais semana que vem, ok? E aí é trabalhar esse momento. E nós vimos a importância do cuidado, então se você não fez o exame, vai lá, se cuida, olhe, cuide da sua saúde. Se está em excesso, procure por que está em excesso, você está olhando, se preocupando demais, aí a sua saúde física e emocional. Invista na vida para aquele que já tem um diagnóstico, para a família que está vivenciando algum diagnóstico clínico desfavorável. Invista na vida primeiramente, não olhe que o mundo acabou, embora parece que desabou tudo, mas você vai começar a ressignificar a sua vida e vamos conversar semana que vem. Vai pensando aí quais as atitudes, como que você tem vivenciado. Se você quiser trazer a sua contribuição, vai nos ajudar muito também para podermos conversar nesse curto espaço de tempo, né? O relógio do Elber passa muito rápido. E um forte abraço a todos vocês que estão nos ouvindo e a equipe aí da Rede 316. É isso é o Romeu que fica adiantando o relógio aqui, irmão. Toda hora que eu olho o relógio pulou 15 minutos, a culpa é do Romeu. Doutor Eguinaldo Pinheiro, obrigado, querido, mais uma vez aí pela tua companhia, pela tua participação junto com a gente. Agradecemos mais uma vez a tua disponibilidade de estar aqui junto com a gente. E até quinta, permitindo Deus aí, com mais um No Divã da 316. Obrigado, igualmente, até quinta. Valeu, bom fim de semana. Então é isso, esse foi o nosso No Divã da 316, que volta quinta-feira que vem, às 10 da manhã, mais uma vez aí, com o doutor Eguinaldo Pinheiro. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.